Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao OndaCast, que é o podcast da Onda Autismo, onde a gente vai trazer para vocês informações atualizadas sobre o transtorno do espectro autista, sobre a condição do autismo, sempre respeitando o protagonismo das pessoas autistas em nosso país. Eu sou Fábio Cordeiro, presidente da Onda Autismo, e vou conduzir esses episódios para vocês. Então, se não quer perder nenhum episódio que vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, já se inscreve aí e aproveita todas as informações que a gente vai trazer a seguir. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade. Então nós já falamos sobre a história do autismo, sobre a definição técnica, conceito social, conceito de neurodiversidade. Quem quiser acompanhar sobre tudo isso que eu já falei nos episódios anteriores, clica no link aí que a gente vai deixar na tela. Mas depois de tudo isso fica uma questão. Mas e aí? O que isso traz para a vida do indivíduo, então? Então o autista vê o mundo de uma maneira diferente. O autista tem um cérebro diferente. E daí é isso aí? Tá tudo resolvido? Se fosse fácil assim, ok, né? Mas não é tão simples. O autismo traz muitos desafios para a vida da pessoa e também para quem está próximo a essa pessoa, né? O primeiro ponto é a falta de conhecimento da sociedade em geral em relação ao autismo. O autismo é envolto de muitos mitos, muitos estigmas. As pessoas ainda enxergam o autista como alguém incapaz, como alguém que não pode contribuir com a sociedade muitas vezes. E até dentro das famílias acontece isso. Negam os sinais de autismo, até evitam uma busca pelo diagnóstico, né? Há uma negação que é muito prejudicial. E nós vamos falar também um pouco sobre família e sobre os mitos do autismo ainda mais à frente nessa série. Mas o que acontece é que isso, logo de cara, acaba dificultando a vida da pessoa. Se ela não tem o diagnóstico precoce, se ela não tem a oportunidade de conseguir um diagnóstico precoce, isso vai dificultar, porque quanto antes o diagnóstico, melhor a possibilidade de desenvolvimento da pessoa. Mas esse primeiro ponto também tem a ver com o próximo ponto que a gente vai falar, que é o acesso ao diagnóstico ou a dificuldade de acesso, melhor dizendo. Então já existe essa dificuldade por esse pouco conhecimento, das pessoas reconhecerem os sinais de autismo na criança e irem buscar esse diagnóstico. Mas mesmo quando elas reconhecem, é difícil encontrar um profissional capacitado que entenda desse diagnóstico, que entenda dessa condição. E quando encontram, ainda é difícil muitas vezes conseguir arcar com os custos desse profissional, já que no SUS a gente não consegue com tanta facilidade assim. A gente sabe que as condições da população brasileira e no geral nem sempre são favoráveis aí, e pelo Sistema Único de Saúde, como eu disse, é muito difícil de conseguir esse diagnóstico. Pelo menos difícil de conseguir da maneira mais acertada, na época adequada, ou seja, o quanto mais precoce possível. Então, esse é um grande desafio, mas ainda continua, pois quando você consegue um diagnóstico, algo que realmente, enfatizando, é muito difícil, pelas mesmas dificuldades apresentadas, as pessoas têm imensos obstáculos para conseguir os tratamentos adequados. De novo, os profissionais são escassos, pelo menos os profissionais qualificados, né? E o tratamento gratuito é muito dificultado no país. Então, a realidade é que muitos não conseguem o diagnóstico. E quando conseguem o diagnóstico, muitos não conseguem fazer os acompanhamentos, os tratamentos. E aí, quando a gente fala nesses desafios que o autismo traz, ou que as condições do país nos trazem, a falta de acesso nos traz, a gente tem que falar da família. Não tem como a gente falar de autismo, não tem como a gente falar em desafios do autismo e não falar em família. O grande suporte para todas as questões vem da família. E por isso é importante a gente também pontuar algumas questões em relação a isso. Quando falamos de autismo e família, a primeira coisa que nós precisamos observar é a estrutura familiar. Estrutura essa que vai ser afetada, sim, pelo autismo, e às vezes de maneira muito brusca, de maneira abrupta, que vai acabar
por causar algum transtorno em toda a base familiar. E isso envolve tudo que a gente já falou aqui. Questão socioeconômica, questão de aceitação, questão de preconceito, desconhecimento, enfim, todas as questões e mais outras ainda, né? Tem tudo a ver com os desafios que a gente falou agora há pouco. Quase que na totalidade das vezes vai haver esse sentimento de perda, né? Por parte dos pais, por parte dos familiares. É um sentimento que alguns chamam de luto pela perda do filho que foi idealizado, pela perda do filho ideal. E mais do que comum, quando alguém está esperando um filho, quando estão esperando uma criança, que eles idealizem como vai ser aquela criança. E por nossa sociedade ser muito presa a esses padrões de normalidade, nunca passa por essa idealização a hipótese de que pode vir uma criança atípica. E quando isso acontece, esse sentimento de perda realmente é muito grande e afeta muito as famílias. Afeta tanto que acaba, às vezes, rompendo com essa família. E aí, muitas vezes, acaba ficando apenas para as mães cuidar dessa criança. Nós temos dados no Brasil que mostram que cerca de 78% dos pais abandonam as mães de crianças com deficiência. E no autismo, esses números não são diferentes. Eu que convivo diariamente com milhares de pessoas autistas, converso com milhares de pessoas autistas, né, com milhares de famílias de pessoas autistas, eu vejo na realidade isso acontecer. Vejo as mães cuidando, as mães procurando, as mães levando nas terapias, e essa relação para mim, às vezes, maior do que 80% dos casos. E daí a importância, para quem vai trabalhar com isso, para quem vai trabalhar com autismo, sempre entender que é preciso ter um olhar para o todo, né? Um olhar para toda a família. Cuidar de quem cuida, porque essas questões surgem na família, às vezes sobrecarregando a mãe, sobrecarregando a mulher, e é necessário que quem trabalha com isso pense tanto em políticas públicas, como também nas questões do atendimento, né? O atendimento terapêutico, para com essas mães também, para com essa família. Essa é uma questão que tem que ser olhada, porque para que haja um tratamento efetivo para a criança, para o adolescente ou para o adulto, seja quem for, que porventura não tem uma certa independência ainda, é preciso que esse todo, essa família esteja bem estruturada e esteja bem atendida. É preciso pensar nessas incertezas dessa família, nas incertezas quanto ao futuro, como que vai ser quando eu não puder mais cuidar, quem que vai cuidar, será que essa pessoa vai ter autonomia, e quando ela estiver idosa, como é que vai ficar? Então, todas essas são questões que aparecem, que têm que ser observadas e que têm que ser trabalhadas. Essas, com certeza, são coisas que têm que ser vistas pelo profissional, pelo terapeuta, pelo médico, por quem for fazer parte essa rede de apoio para a família, porque são questões que afligem todas as pessoas que têm esse envolvimento, que são cuidadores de pessoas autistas, e essas respostas são difíceis de a gente dar. Enfim, trabalhar com autismo envolve não apenas a pessoa autista, envolve toda essa família, toda uma estrutura que deve ter por trás. Então, recapitulando esses desafios, primeiramente vem os sinais na criança ou no adolescente, ou até mesmo no adulto. Muitas vezes esses sinais são negados pelo próprio desconhecimento, pelo preconceito, pelo medo de ter uma criança com deficiência, um filho com deficiência em casa. Aí depois disso, mesmo que observados os sinais, que os pais estejam atentos e procurem buscar esse diagnóstico, vem a dificuldade do acesso aos profissionais para que você possa ter um diagnóstico acertado, e mesmo com o diagnóstico, vem a dificuldade de conseguir prover os tratamentos. Quando você consegue os tratamentos, ainda assim, geralmente são voltados muito para uma pessoa, só para a pessoa autista, e não para a família como um todo. E a gente já viu que essa família é uma família que tem algum sofrimento, é uma família que tende a se desestruturar pelas próprias estatísticas que a gente tem, e então
o cuidado tem que ser muito mais amplo do que está acontecendo na realidade do nosso país. A gente vê pais e mães, mais as mães, sofrendo para prover o acompanhamento, o tratamento para os filhos e acabam deixando de lado o seu próprio bem-estar muitas vezes. E isso de nada vai adiantar, pois vai dificultar muito que a família siga com um bem-estar biopsicossocial quando ela perde essa estrutura, quando o próprio cuidador, seja quem for, não consegue estar bem para cuidar. Então é preciso cuidar de quem cuida. E essa é a mensagem que a gente deixa aqui após apresentar alguns, claro, não todos, mas alguns desses desafios que a condição de autismo traz não apenas para a pessoa, mas para a família. E então é isso, o recado de hoje foi breve, mas muito importante, de extrema importância, para a gente poder entender essas relações e também entender o quão longe a gente está ainda em nosso país de conseguir esse atendimento pleno para as pessoas autistas e para as pessoas que a cercam. Eu agradeço a todos por acompanhar mais esse episódio. Se inscreve no canal, curta o vídeo se você gostou, deixa nos comentários o que você achou do episódio e as suas sugestões para os próximos episódios. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo OndaCast. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade.